Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos ensinar para vocês como faz os cortes e como mexer nesse processador da Stetson, né? STX 2448, que é um dos mais usados no mercado aí da Stetson. O grave, meu amigo, é com esse rapaz mesmo, fica perfeito o grave, fica macio e que agrada demais, né? Todo mundo fala, esse aqui, não sei o que lá, mas todo mundo que usa esse rapaz sabe do que eu tô falando, a qualidade dele é tremenda, né? E vamos ensinar para vocês como faz os cortes do processador e como mexe nesse processador que é muito usado no som automotivo. Então, antes do vídeo aí, peço para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, viu? Que é muito importante, você que gosta de som automotivo, você que está aprendendo, você que comprou um som agora e não sabe mexer em nada, esse canal aqui é certo, viu? Porque eu já apanhei muito na vida e eu estou aqui para ensinar para vocês como mexe nesse processador, em som automotivo, tudo, e é só o começo do canal. Então vamos lá ensinar para vocês como faz a configuração. Mas antes disso, solta a vinheta. Então, gente, vamos lá. Esse fio PES tá em minha cabeça, né? Fio PES tá ligado em mim. Tô brincando, tô brincando. Vamos lá. Primeiramente, se você fizer alguma configuração errada aí, vamos começar logo, né? Como resetar. Se você fez alguma merda aí, se antes desse vídeo você fez alguma merda aí, vamos ensinar para vocês como resetar. No caso, vocês ligam os dois fios aqui, positivo e o negativo, né? Você liga ele primeiro, não liga o remote. Eu puxei o remote aqui, que está ligado no fio positivo, que é o amarelo, certo? Você faz isso aqui, ó. Aperta nessas três teclas aqui, ó. Essas três aqui, essas três primeiras. Deixa apertado e no caso você liga aqui o remote. Pronto. Vou tentar ligar aqui, porque se não deixar ligado o remote, ele desliga. Aqui está perguntando se pode resetar, né? No caso você dá essa opção sim, então você dá um clique aqui. Então ele resetou, certo? Resetou de fábrica, todo em português para você. Ele vem de fábrica, quando chega, né? Vem nesse jeito aqui. Tá aqui em português, você dá mais um clique e pronto. O processador está resetado bem no jeito de usar. Esse aqui é 4 vias, né? No caso você usa essas 4 vias aqui. Cada via, né? No caso você tem 2 canais aqui. Esses canais são jampeados, são a mesma coisa. Você ligar aqui ou aqui, certo? A não ser que você faça uma configuração para deixar ela individual. Mas do jeito que vem aqui, se você ligar só uma saída RCA, se você ligar só uma saída RCA, vai sair do mesmo jeito, viu, papai? No módulo é que é outra questão, né? Tem módulos aí que é estéreo, né? Não vai sair, mas um cabo Y no módulo é importante. Então vamos lá ensinar para vocês. Para quem nunca viu esse processador, tá começando no som automotivo agora, ele é bem fácil, cara. É um dos processadores mais fáceis que eu acho de usar. Que ele vem todo em português. Mas a primeira vez quando você olha um processador desse aqui, você cai para trás. Porque eu não sabia, cara. Queimei muito meu som por não saber mexer nesse processador. Dava para qualquer pessoa mexer, cara, queimava demais. Então uma das dicas que eu digo para vocês, de começo, aprenda a mexer nesse processador. Ou qualquer processador que você tiver, pelo amor de Deus. Senão você vai levar fumo, viu? E não é qualquer pessoa que sabe regular esse rapaz aqui não. Nem eu sei direito. Então vamos lá, papai. No caso, para mexer nesse processador, quando você aperta ele, você vai para alguma função. Apertei, foi para áudio, né? Para ver alguma função, você só faz rodar. Ó. Você roda aqui, ele vai para todas as configurações. E para voltar, né? Você deixa apertado esse botão aqui, ó. Aperta ele, deixa apertado, ó. Então ele voltou para o começo, certo? É muito prático. Quando você for fazer alguma configuração, você aperta, para mexer nele você roda e para sair da configuração, voltar, você deixa apertado esse botãozinho aqui. Muito fácil, né? Eu vou apertar uma vez aqui, foi para áudio, né? É a função que a gente vai fazer de cortes, né? Que para não queimar seu som. Se você não mexer nessa questão de cortes aqui no começo, os cortes são muito baixos quando vem de fábrica. Então pode queimar seu som, que eu já vi amigos meus queimando o som por não fazer só essa configuração que eu vou mostrar para vocês. Então você clica mais uma vez e vai lá em crossover, né? Alinhamento, crossover. Clica mais outra vez. Então aqui tá a parte do grave, né? Esse canal 1, né? Vamos simular aqui que aqui tem um modo do grave, né? No caso aqui tá 10 Hz. Isso aqui não pode acontecer não, tá? Se você deixar esses 10 Hz aqui, vai queimar seu som com certeza. Então vamos lá para a primeira configuração. No caso aqui o canal 1, né? Sempre mostra aqui, ó, canal Out 1, né? Que é esse canal aqui. Vamos configurar o grave. Geralmente o pessoal bota o grave no primeiro. Você clica mais uma vez, ó, e foi para HPF, né? Que é o corte inicial que você deve fazer. O corte inicial ao final, mas isso aqui é o corte inicial
para você mexer. Aconselho vocês, quando tiver nessa função aqui, vocês dá mais um clique. Essa configuração de boot aqui, vamos daqui a pouco mexer nela. E vamos aqui, tá? Aqui no 10, né? Tem gente que bota 40, 35, né? Dependendo do seu grau. Se você tiver um subwoofer, aconselho você deixar 35, a 40, a 45, um subwoofer. Mas você tem um grave de 15 ou de 18 polegadas. Esses cortes aqui não são universais para todos os sistemas, viu, gente? Deixando bem claro que esses cortes aqui não é o certinho não, entendeu? É só para você não queimar seu som, não se lascar no começo. Então nesse 10 aqui, eu deixo, se for um grave de 15, geralmente deixo aqui no 55, né? Para começo de conversa. Deixo geralmente nesse 55 aqui. E dá mais um clique aqui, ó. Até ir nesse off aqui. E eu vou botar o boot, que é um boot que não é um boot universal não, mas muita gente usa. E para começo de conversa, né? É um corte muito bom, um pouco seguro, né? Um pouco seguro para você deixar no seu sistema aí. É o boot 24. Aconselho você deixar aí as coisas. Se você não souber de muita coisa, né? Deixa nesse boot aqui que já tá bom demais, certo? Aqui o corte inicial do grave já tá tudo ok. Então você dá mais um clique aqui, ó. E deixa na função. Vai fazendo devagarzinho, vai voltando o vídeo, não tenha pressa não, você vai conseguir. Aí quando tiver na HPF, você dá uma rodadinha aqui, ó. Dá uma rodadinha, pronto. Aqui foi no corte LPF, né? É o corte final. Então, você dá mais um clique aqui. Aconselho você já deixar no 24, né? Boot 24 aqui, para ficar mais fácil. E nesse 22.000 aqui, você deixa aqui, geralmente o pessoal bota de 165, né? No grave. Até 200 o pessoal deixa no modo. Para começo de conversa, aconselho você deixar em 180, né? Você pode até deixar em 200, né? Vai pegar um pouco do médio ali, mas eu vou botar aqui em 200. Vai rodando aqui até chegar a 200. Esse aqui demora para mexer. Rodar com esse botão aqui que é mais, com esse dedo aqui que é mais ligeiro. Olha, o corte final do grave eu vou deixar em 200 aí, né? 180 quer dizer, 180. Você pode até deixar em 200 também, né? Vou deixar em 180 o final do corte, né? O LPF em 24. Então, se você tiver médios aí, você bota nessa segunda via aqui, né? Segunda via aqui, até tem um 2 aqui. É só dar um clique aqui, já foi para ela, entendeu? Dá um clique aqui nesse aqui, já foi para ela, tudo ok. Então no começo aqui do corte, você vai para HPF. Aconselho você deixar em 24, se você não souber muita coisa, deixar em 24. Boot 24, certo? E dá mais um clique aqui. E no começo aqui eu deixei em 180, eu vou deixar em 180 aqui, né? Que é o final do grave, vou deixar, né, para não ficar nenhuma lacuna, né? 180. Vamos lá, 180, pronto. Aqui é o começo do corte do médio, viu, gente? Se você tiver médio, não aconselho deixar mais baixo do que isso aqui, né? Tem que botar até em 150. Depende do sistema, né? Depende de todo o sistema aí, né? Médio de 12 polegadas, o pessoal bota mais ou menos esse corte aí. Mas vamos simular que é um médio de 10, né? Até médio de 8 também você pode usar esse corte aqui. Vamos dar mais um clique aqui. Agora eu vou mudar para LPF, né? Já aqui você bota 24. E aqui é o final do corte. Aconselho vocês, e já usei muito e uso no meu sistema. Se você tiver TI, você bota mais ou menos em 2000, né? O final do corte, certo? Em 2000. Se for a TI do estranho, você deixa em 1500, né? O começo do corte do médio, certo? Mas vamos simular aqui. Eu não tenho a TI e use fenólico ainda, né? Vou deixar aqui o final do corte em 1000, certo? Vamos aqui de novo. O dedo aqui é mais ligeiro, hein? Esse processador quando é novinho é bom, rapaz, esse botãozinho fica perfeito, mas... Pronto. Vou deixar no final do corte, no médio, em 1000, fica top, cara. Você pode botar até em 1200, em 1500 se você quiser, mas esse corte aqui em 1000 vai ficar top. Antigamente, quando eu não sabia mexer nesse processador, eu deixava em 500, cara. Carro vai fanha, tem aquela voz presa. Quando eu comecei a usar em 1000, começou a ficar top. Certo? Aqui é o corte do médio, quer dizer, vamos configurar a corneta, né? Nesse terceiro aqui eu vou botar a corneta. Vou dar um clique aqui, já foi pro boot 3, né? Você dá um clique aqui, já vou deixar aqui em boot 24. E aqui no corte eu deixei em 1000 lá no final do médio, né? Eu vou deixar aqui em 1000, né? O corte aí inicial da corneta. Se você for botar o corte inicial 900, então deixa o médio em 900, viu, gente?
Vamos dar uma rodada aqui. Opa, já passou aqui. Pronto, eu vou deixar o corte inicial da corneta em 1000. Corte muito top, hein? Tá 24. E vamos mudar aqui o LPF. Aqui, gente, no caso, o final da corneta, eu vou deixar aqui em 5000, viu, gente? Já tá nesse dedo aqui, é mais rápido. Deixar o corte aqui em 5000. Vai testando, viu, gente? Se esse corte não ficar legal, você pode ir testando esse corte aí. Não é, como eu disse para vocês, aqui não é uma coisa perfeita. Você vai testando aí, ver como é que você vai se identificando. Muda aqui para 24, né? BT 24, 5000 no começo no final, quer dizer, da corneta, certo, gente? E vamos simular, já configurei o começo e o final, vamos configurar a Twitch, né? Nesse quarto aqui. Pronto, já foi pro quarto lá. Então vamos configurar aqui. Vou deixar em 24 também. E aqui foi de 5000, né? Nós deixamos lá. Vamos aqui configurar em 5000 no começo do corte da Twitch. Esse dedo é sempre mais rápido. Bora, papai, chama na pressão. Chama. É meio enjoado no começo, mas quando você pega a prática, aí você fica o dedinho bem ligeirinho. Ai, cale-se. Eu botei em 5000 lá, né? Pronto, aqui é o começo da Twitch, né? E vamos configurar o final dela. Eu boto aqui para LPF. Boto aqui em 24 para ajudar. Então aqui eu vou deixar em 16.000, cara. Que é o corte aí que a gente dizem que a gente consegue ouvir. A gente consegue até 17.000, né? Consegue ouvir o ouvido do ser humano, né? Mas vou deixar em 16.000 aqui. Você pode deixar esses cortes aí, viu, gente? Mas vai testando, vendo como vai se comportando. Mas esses cortes aqui são vitais para você não queimar. Não muda tanto, viu, gente? Muda pouco ali. Você for configurar mais ou para menos, muda pouco aí, porque esses cortes aqui são os cortes assim, como dizer, quase universais. Se você mudar muita coisa, um exemplo, você deixar o grave ali no começo ali em 20, vai queimar seu grave. Então, muito cuidado com isso. Vai testando devagarzinho, vai devagarzinho, sem pressa. Para você voltar, isso aqui é só você voltar aqui, ó. Você deixar apertado, ele vai mudar até aparecer esse nome Stetson 2448 e já muda, certo, gente? No caso, se você vê que a corneta tá muito alta, né? Um exemplo, a corneta tá mais alta do que todas as vias. No caso, você só aperta aqui, ó. Um exemplo, corneta, nós botamos a corneta no 3 e vai aqui em ganho, ó. Em ganho. Aí você, a corneta tá no centro, aí você dá um menos aqui nela. Vai vendo, vai testando, né? Se seu grave tiver pouco, você vai lá no grave, na via do grave. Aí você dá mais um ganho aqui, ó. Entendeu? Você vai regulando aqui. E se o ganho geral tiver muito alto, dá um clique aqui e vai baixando aqui, ó. Certo? Se alguma coisa acontecer de sua bateria desligar um momento desse aqui, a configuração tá salva, viu? Não se preocupe que a configuração está toda salva. Deixar bem claro para vocês. Esse processador, na hora que você mexe alguma coisinha, ele já salva automaticamente, ó. Um exemplo aqui, ó. Pronto, já tá salvo. Se alguma coisa acontecer, está salvo do seu processador. Um processador muito bom da Stetson aí, né? Um dos mais usados do mercado e que a Stetson está de parabéns por seus produtos maravilhosos, né? Eu não ganho nada para fazer essa propaganda, né? Tem vezes que ela manda produtos pra gente aí, pra gente divulgar. Eu não quero nada de dinheiro de ninguém, viu, gente? Eu falei pra você, não quero nada. O negócio aqui é só mostrar mais, né? As peças do som automotivo, que é lançamento, né? O que dá mais certo pro pessoal, o que tem mais qualidade pro pessoal. O processador eu gosto muito também, tem vários processadores, né? Eu tô doido para pegar o processador da Expert, já comprei, e tô doido para pegar o JFA também, né? Que o pessoal fala muito bem dele também. Certo, gente? Se vocês gostaram da dica aí dessas 4 vias no seu sistema automotivo, obrigado a todos que viram aí. E se você gostou das dicas, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a cada um. Valeu!